Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que com vocês também. Meu nome é Kelly. Hoje a gente vai estar aqui com um outro assunto de fração, né? Hoje é com a simplificação de frações, tá? É um assunto bem rapidinho, é bem fácil de entendimento, tá bom? E antes da gente começar a nossa aula, vou pedir aqui para vocês já se inscreverem no canal, deixarem o like aí de vocês, se gostarem da aula, né? Assistam até o final. E se gostarem, deixem aí os comentários, né? Pode pedir algum assunto que a gente ainda não explorou aqui no canal e a gente coloca, tá bom? Então, hoje aqui vamos iniciar com a simplificação de frações. E o que é a simplificação? Simplificar, como o nome já diz, simplificar é deixar mais simples, é deixar mais fácil. Então, uma fração, como ela tá aqui, ó, 5 sobre 10, né? Como a gente já teve lá na leitura de frações, a gente não lê 5 sobre 10, né? A gente lê 5 décimos, não é isso? Então, ó, se quiser saber como é que se lê fração, a gente tem assunto aqui também, tá bom? Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link nas descrições de todas as aulas relacionadas para vocês já fazer assim um compilado das aulas de frações para ir entendendo, né? Porque sempre um assunto vai puxando o outro, tá bom? Então, vamos lá. O que é simplificar? Simplificar é deixar ela com valor, com números menores. Não é nem valor, com uma numeração menor, tanto no numerador quanto no denominador, tá bom? Então, quando eu simplifico essa fração, 5 décimos, eu vou obter frações equivalentes. E o que são essas frações equivalentes, né? Podem ir lá na aulinha também, vou deixar o link aí para vocês acompanharem. Que as frações equivalentes, elas vão representar o quê? Uma parte de um todo, né? Elas vão representar a mesma parte de um todo que a fração principal, que no caso 5 décimos. Então, a gente tem dois modos de simplificar uma fração, que é, eu vou dividir o meu numerador e o meu denominador por um mesmo número natural. Nesse caso aqui, 5 décimos, que número eu consigo dividir o 5 e consigo dividir o 10 pelo mesmo número? O 2, a gente sabe que o 5 não divide o 2 para dar uma divisão exata, porque tem que dar uma divisão exata, né? Então, o 3 também não. Então, o número que eu vou conseguir dividir, o 5 e o 10, ao mesmo tempo, por um mesmo número, vai ser o próprio 5, ó. Então, eu vou simplificar por 5 aqui e por 5 aqui, o meu numerador e o meu denominador. E vou obter, ó, a fração 1/2, não é isso? É assim que a gente lê 1/2. Então, o que é 1/2? 1/2 é a fração irredutível da fração 5 décimos, que é a fração principal. E ela também é o quê? É uma fração equivalente. Por que a gente chama fração equivalente? Porque se você representar graficamente 1/2 e 5 décimos, você vai ver praticamente a mesma representação, a mesma parte de um todo sendo representada por 1/2 e por 5 décimos. Tá ok? Qual é a outra forma da gente conseguir chegar nessa fração irredutível, fazer essa simplificação? Eu posso também fazer pelo MDC. Se são dois números que eu olho assim, não sei que número eu vou conseguir dividir os dois, o que eu posso fazer? Vou fazer o MDC de 5 e de 10. Começo dividindo por 2, que eu tenho um número par, né? Quem eu não consigo, eu vou baixando, ó. 10 por 2, 5. Consegui aqui 5 e 5, então aqui é por 5, ó. Chegou em 1, acabou, não é isso? Quando eu tiro o meu MDC, quando eu vou fazer o MDC, qual é a regra do MDC? Eu vou pegar o número que eu consigo dividir os dois números ao mesmo tempo. Quando eu dividir por 2, é que eu só consegui dividir o 10, né? Eu não consegui dividir o 5 por 2, mas já o 5 eu consegui dividir. Então, o meu máximo divisor comum vai ser 5. Então, você pega o resultado do máximo divisor comum do MDC e ele você vai conseguir dividir numerador e denominador. E olha aí como deu certinho, né? Ó, vamos fazer aqui uma outra. Vamos começar aqui pelo MDC. Vamos tirar aqui o MDC de 8 e de 24. Se você não souber por qual número, você já divide logo, né? Pra obter a fração equivalente e chegar na fração irredutível. Vamos dividir por 2, né? Ó, 4 e aqui 12. Então, tu já marca aqui que tu conseguiu dividir os dois números. Aqui, por 2 novamente, né? Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 6. Então, também, ó, consegui. Por 2 novamente, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então, também dividi. E agora, só vou conseguir dividir por 3, ó. O 1 já não consigo, já chegou, né, no último resultado. E aqui 1. O 3 eu não dividi os dois números, apenas 1. Então, agora você vai multiplicar esses que você conseguiu dividir os dois números, né? Multiplica e vamos ver qual é o resultado, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse é meu máximo divisor comum. Então, aqui eu vou conseguir dividir, ó, os 2 por 8. E já chego na minha fração irredutível, ó. 1/3. Mas qual é a outra forma que eu também posso, né, ir simplificando, se você não quiser fazer o MDC? Ó, vou colocar aqui do ladinho. O 8, né, 24 avos. Eu posso ir dividindo
por quem eu sei que divide, né, os dois números. Então, eu sei que divide o 8 e o 24 são divisíveis por 2. Então, aqui já vai dar, ó, 4 sobre 12. Por quem mais? Consigo dividir por 2 novamente, ó. E sempre tem que ser o mesmo número dividindo o numerador e denominador. Aqui vai dar 2 sextos. Consigo por quem? Por 2 de novo, ó. E aqui vai dar 1/3. Então, cheguei no mesmo resultado. Só que dessa forma eu chego mais rápido, né, pelo MDC, porque às vezes eu vou ter que dividir muito, por muitos números, se eu for seguindo todos, sempre seguindo essa sequência, né, do 2, depois vou ver se o 3 dá, depois o 4, não é isso? Então, aí você escolhe, ou faz pelo MDC, qual a forma mais rápida de você, né, chegar no resultado, se pelo MDC, ou se vai simplificando fração por fração. Cada fração dessa que eu tô encontrando, ó, quando eu vou simplificando por 2, encontrei 4 dozeavos. Dividi por 2 novamente, 2 sextos. Por 2 novamente, cheguei em 1/3. Todas elas são frações equivalentes, tá? São as frações equivalentes da fração principal, tá certo? E quando eu chego na última fração, que eu já não consigo dividi-la por ninguém, ela é chamada de fração irredutível. Tá ok? Então, sempre quando você chega na última fração, pronto, aqui eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, cheguei na minha fração irredutível e essa é a última fração equivalente, né, correspondente à fração principal, tá bom? Então, aqui, ó, 25 vinte-avos. De cara, assim, a gente já sabe por quem vai dividir e já chegar na fração irredutível? Se não souber, a gente vai fazendo por etapa. Quem eu consigo dividir o 25 e o 20 ao mesmo tempo? Qual número? Por 2 eu não vou conseguir, que o 25 ele é ímpar, o 20 eu consigo, né? Então, se eu só consigo um número, eu não posso dividir. Por 3, não. Por 4 também não. Então, o único número que eu vou dividir os dois vai ser o 5, né? Ó, vamos iniciar com o 5. 25 por 5 vai dar 5 e 20 dividido por 5 vai dar 4. Cheguei em 5 quartos. Aqui, eu já cheguei na minha fração irredutível. Daqui eu não consigo mais dividir esses dois números por nenhum número natural que seja o mesmo número dividindo o numerador e o denominador. Tá certo? Então, às vezes, você simplificando assim, é mais rápido do que você fazer aqui, né? O MDC. Tá certo? Então, aí vocês escolhem qual é a forma que vocês querem de resolver mais rapidinho, tá? E se tiverem com dúvida em relação ao máximo divisor comum, porque aqui foi bem rapidinho, a gente tem a aula, vou deixar também um link na descrição para vocês assistirem, tá bom? Vamos aqui para mais alguns exemplos, ó. 24 300avos, não é isso? Como é que a gente faz? Faz pelo MDC, vai simplificando número por número, como é que vocês preferem? Vamos simplificar número por número pra gente ver, né? O 24 e o 300. Por qual número a gente consegue dividir? Então, vamos lá. 24, 300, né? Eu consigo dividir por quem? Por 2, né? São números pares. Ó, vou iniciar com o 2. Aqui vai ficar 12. Quem é a metade de 300, eu divido por 2 é a metade, né? 150. Não é isso? Consigo dividir ainda por 2? Consigo. Tanto o 12 como o 150. Aqui vai dar o quê? 6 sobre 75. Não é isso? Consigo ainda dividir por 2? Agora eu já não consigo porque o 75 é ímpar, né? E aqui também é bom vocês terem uma noção dos critérios de divisibilidade. Quando pegarem assim um número onde vocês vão ter que dividir, né, várias vezes, vão encontrando várias frações equivalentes, vão até chegar na fração irredutível. Então, é bom também saber os critérios de divisibilidade. Vou deixar a aula também aqui, tá bom? Ó, aqui eu já não consigo por 2, aqui vai ser por 3, que vai me dar 2 sobre 25. Pronto, quando eu chego aqui, eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador por um número comum, por um mesmo número comum, tá bom? Então, aqui é a minha fração irredutível. Eu poderia fazer também de uma outra forma, quando você já, né, tem aquela percepção maior, eu já sei qual número eu já consigo dividir direto e já me chegar na fração irredutível. Qual seria? Se você pegar aqui, ó, eu multipliquei aqui por 2, aqui por 2 e aqui por 3. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Se eu pego essa fração, 24 300avos, e já divido por 12 direto, então, eu já chegaria na minha fração irredutível, tá? Mas aí, para isso, você tem que ter essa percepção maior, né? Tem que ter aquele... Já saber da tabuada assim mesmo, bem craque, pra já saber qual número que eu vou dividir pra mim já chegar na fração irredutível, ok? Se não souber, ou faz pelo MDC, como a gente aprendeu, ou vai simplificando de número a número, tá? Pelo número que você vê que vai dividir numerador e denominador ao mesmo tempo. Vamos aqui para outro exemplo. 36 54avos. Vamos fazer pelo método aqui de simplificando número a número. São números pares, vamos dividir por 2, né?
Mas lembrando que você pode escolher aí qual é o método que você quer fazer, tá bom? Qual método você gostou mais, que você achou mais fácil, ó. 36 por 2 vai dar 18, 54 por 2 vai dar 27, certo? Qual outro número que eu consigo dividir? Consigo dividir por 2? Para dividir os dois números eu não consigo, né? Que 27 é ímpar. Então, eu vou dividir por quem? Por 3, não é isso? Ó, aqui eu consigo por 3 e aqui por 3, ó. 18 por 3, aqui vai dar 6, aqui vai dar 9. É isso? Consigo dividir por quem? Por 3 novamente, né? Porque por 2 não vai dar os dois números. O 9 não é divisível por 2. Então, aqui vai dar 2 e aqui 3. 2 terços. É isso? Essa é a minha fração irredutível. Quer fazer o MDC? Pode fazer também, né? É o método que você achar melhor. Vamos colocar aqui, 36 e o 54. Estou fazendo pelo MDC. Vou fazer aqui por 2, ó. Pode perceber que você vai chegar nesses mesmos resultados, ó, fazendo o MDC, ó. Aqui vai dar 18, aqui vai dar 27. Por 2, aqui eu consigo dividir apenas o 18, eu já não consigo dividir o 27, eu baixo ele. Agora, por 3, ó, 3. E aqui 9. Por 3 novamente. Ah, sim, vamos marcando, né? Quem a gente conseguiu dividir os dois, ó. Isso foi esse e agora esse aqui, ó. Aqui eu não consegui dividir o 27 por 2. Aqui eu consigo dividir os dois números por 3. Aqui também, ó. Vai dar 1 e vai dar 3. Aqui eu só vou conseguir dividir o 3, né? Então, não marco. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, se eu quisesse fazer pelo módulo do MDC, ó, aí eu já viria aqui e dividir os 2 por 18 e já chegaria na fração irredutível de 2 terços. 36 por 18, 2. 54 por 18 dá 3. Tá bom? Então, essa é a forma de fazer mais rapidinho. Então, vocês vão escolher, tá bom? Qual é a melhor maneira para vocês. Vamos aqui para esse outro exemplo. 80 48 avos. Vamos fazer pelo MDC? Ó, vou fazer aqui. Vamos dividir por quem? Por 2, que dois números são pares, né? Aqui vai dar 40, aqui vai dar 24. Por 2 novamente, 20. E aqui 12. Ó, consigo dividir os dois, consigo dividir os dois. Por 2 vai dar 10 e vai dar 6. Então, dividir os dois. Por 2 novamente, vai dar 5 e vai dar 3. Consegui, né? Aqui, ó, são números primos. Se você quisesse parar bem aqui, já poderia, era só multiplicar aqui, ó, os números que eu consegui dividir os dois números, tá? Porque aqui, ó, por que você pode parar? Porque aqui eu só vou conseguir dividir por 3, esse aqui eu vou baixar e aqui vai dar 1. E aqui eu só vou conseguir dividir por 5. Então, já tava bem, né, na cara que esses números aqui eu não ia conseguir dividir os dois números. E aí, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Não é isso? Então, aqui eu vou dividir por 16, né? E aí, eu vou obter qual resultado? 80 por 16 vai dar 5. 48 por 16 vai dar 3. E aqui tá a minha fração irredutível. Tá ok? Então, aqui a gente vai fazer só por esse modo, mas lembrando que você pode pegar o 80 48 avos e ir dividindo por 2 até você chegar na fração irredutível, tá? Vocês já aprenderam aí nos exemplos anteriores como é que a gente vai fazendo, tá? Eu vou trazer aqui um outro exemplo pra vocês, ó. Vamos pegar aqui 10 20 avos. Existe uma maneira da gente simplificar ainda mais rápido, né? Sem ser pela simplificação de número por número e nem pelo MDC. Nesse caso aqui, onde eu tenho 0 no meu numerador e 0 no meu denominador, né? Isso, ó, 10 20 avos. Como é que a gente faz? Não é uma divisão? Se é uma divisão, eu posso ir cortando, ó, o 0 com 0. E aí, eu já chego na minha fração irredutível, 1/2, certo? Ó, se a gente for fazer pela forma, simplificando número por número, tá? Vamos dividir por 2, que são números pares. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 10. E agora, eu só consigo dividir por 5, os dois, né? E aí, vai dar 1/2. Então, sempre vai dar o mesmo resultado, ó. Lembrando que quando vocês tiverem 0 no numerador, 0 no denominador, podem fazer pela técnica do cancelamento, que é o que a gente fala, né? Cancela esse 0 com esse 0, e aí o resultado já é os números que sobram, tá bom? Então, aqui foi a nossa aulinha de simplificação de fração. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, tá bom? Se gostaram da aula, deixem seu like, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, tá?